Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vão os estudos? Aqui é o professor André Cazucas e hoje eu vou falar sobre lei orgânica do município da Barra dos Coqueiros. Vou ensinar como se estuda para a lei orgânica, vou dizer quais são os itens da lei orgânica que tem maior probabilidade de cair no seu concurso. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Então aqui no nosso canal do YouTube, que está aparecendo na tela para vocês, Um Plano Cursos. Se inscreve e ativa as notificações. A gente já tem diversos vídeos aqui, você pode acompanhar, pode tirar as dúvidas diretamente com a gente. É sempre uma satisfação te receber. Eu espero que você esteja gostando. Manda seu feedback pra gente. Se estiver assistindo esse vídeo, tira uma foto, faz um print, manda lá para as nossas redes sociais, marca o primeiro plano. É uma satisfação repostar e ver que você está estudando pelo material da gente. É sempre um material feito com dedicação e com muito cuidado. Esse vídeo é um vídeo exclusivo para esse nosso canal do YouTube. Então vamos embora, pessoal? Vamos começar a falar sobre lei orgânica da Barra dos Coqueiros? Vamos lá. A primeira coisa, galera, é o que é uma lei orgânica? Porque como é que você vai estudar a lei orgânica sem saber o que é lei orgânica? Então vamos lá. Para a tela, pessoal, vamos comigo. Ó. O que é uma lei orgânica? Para a gente entender o que é lei orgânica, a gente tem que entender os três âmbitos do nosso país. Então, a gente tem um primeiro âmbito, que é o âmbito da União Federal. A gente tem o âmbito dos estados e a gente tem o âmbito dos municípios. O que vai regular as relações federais, as relações da República Federativa do Brasil, é a Constituição Federal, que no caso é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, ela atribui aos estados o poder de redigir as suas constituições. Então, os estados possuem constituições estaduais. Todo estado tem, então, a Constituição Federal outorga aos estados o poder de redigir as suas próprias constituições. E o município? O que é que tem o município? O município não possui uma Constituição. Não possui uma Constituição. O que é que o município tem? O município tem uma lei orgânica. Então, vem para mim, pessoal. Se cair na sua prova, André, o município possui uma Constituição? Errado. Se cair na sua prova, a lei orgânica do município tem natureza de Constituição? Errado também. Então, o que é uma lei orgânica? Aqui comigo, pessoal. Definição de lei orgânica. Coloquem aí. É a lei municipal. É a lei municipal que estabelece a organização político-administrativa de um município. Beleza? Então, é a lei que estabelece a divisão político-administrativa de um município. Ela é, pessoal, a lei mais importante do município, mas nem por isso a gente pode falar que a lei orgânica tem natureza de Constituição. André, como é que isso funciona? E agora eu quero falar com vocês, especialmente agora, para quem não é da área jurídica. Porque para quem é da área jurídica, fica muito simples a gente entender a pirâmide de Kelsen, a pirâmide kelseniana. Mas para quem não é da área jurídica, e alguns também para relembrar, vem comigo para o quadro agora. Vamos lá, ó. Essa pirâmide aqui, pessoal, é chamada de pirâmide de Kelsen. Certo? Em homenagem a Hans Kelsen, que foi quem desenvolveu com mais acuidade esse modelo piramidal. O que é que o Hans Kelsen estabelece, pessoal? Que todo modelo jurídico ele é dividido de maneira piramidal e que no topo da pirâmide nós teríamos aqui a Constituição. Abaixo da Constituição nós temos os atos normativos
primários. Atos normativos primários, que são as leis, as medidas provisórias e etc. O que é importante observar? Que os atos normativos vão encontrar o seu fundamento de validade na Constituição. De volta para mim. O modelo jurídico é um modelo de fundamentação, um modelo dinâmico. Então, o ato normativo primário, ele se fundamenta na Constituição. Então, se ele tiver de acordo com a Constituição, ele é constitucional. Se ele tiver em desacordo com a Constituição, ele é inconstitucional. André, o que prevalece? Sempre o que está mais alto na pirâmide jurídica. Abaixo, de volta no quadro, vamos lá. Abaixo, a gente tem os atos normativos secundários. Os atos normativos secundários, que os maiores exemplos aqui são os atos administrativos. Os atos administrativos, que são decretos, portarias, resoluções e etc. Beleza, André? Beleza. Então, o ato normativo secundário se fundamenta no ato normativo primário, que se fundamenta na Constituição. De volta para mim. André, eu entendi isso, mas agora eu quero entender qual é a diferença entre uma lei nacional, uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal. Então vamos lá, pessoal, comigo agora. Bora, vou abrir aqui um ponto para a gente falar sobre isso. Lei nacional. Lei nacional. Coloquem aí. É aquela aplicável a todos os entes federativos. Então é aquela lei que vale para todos os entes federativos. André, me dá um exemplo de uma lei nacional que vale para todos os entes federativos. O Código de Trânsito Brasileiro. Então o Código de Trânsito é uma lei nacional, ela se aplica para municípios, ela se aplica para estados, ela se aplica para o Distrito Federal, ela se aplica para a União Federal e daí por diante. Diferentemente, e aí pessoal, se ele não diferenciar na sua prova, você pode tomar como a mesma coisa, mas se ele diferenciar lei nacional de lei federal, você já sabe do que trata. Lei federal é aquela aplicável à União. André, me dá um exemplo de lei federal. Um exemplo de lei federal seria a Lei 8.112/90, que é a Lei do Servidor Público Federal. A Lei do Servidor Público Federal se aplica ao município de Barra dos Coqueiros? Não. O município de Barra dos Coqueiros tem o seu estatuto próprio do servidor. Não se aplica a Lei 8.112. Tranquilos? Entenderam isso aí, pessoal? Então, a mesma coisa. A lei estadual se aplica ao Estado-membro, e a lei municipal se aplica ao município. Agora, a minha última pergunta aqui. Qual é a mais importante? A lei federal, ela é superior à lei estadual, que é superior à lei municipal? Não. Então, volta para o quadro, pessoal. Se a gente for ver, eu não classifiquei aqui, em atos normativos primários, lei federal, lei municipal e lei estadual. Por quê, pessoal? Porque cada uma tem uma diferente competência. André, o que é isso? O que é essa diferença de competência? A União tem uma competência, os estados têm uma competência e os municípios têm uma competência. Então, o prefeito municipal, ele não é inferior hierárquico do presidente da República. A diferença é, a competência no município é do prefeito. A competência no Estado é do governador. A competência na União, na República Federativa do Brasil, é do presidente da República, beleza?
Beleza? André, como é que eu sei disso? O enfrentamento à Covid está mostrando isso. Por quê? Porque, por exemplo, o presidente da República emitiu um decreto, então ele baixa um decreto, dizendo que barbearia, manicure e salão de beleza é serviço e academia de ginástica é serviço essencial. Mas os governadores e prefeitos não o tomam por serviço essencial. Aí o STF vem e diz o quê? Que essa competência é de governadores e prefeitos. Então veja, o presidente da República não é superior dentro do âmbito municipal ao prefeito. Beleza? Fácil? Vamos para frente então, pessoal. Como estudar a Lei Orgânica de Barra dos Coqueiros? Essa deve ser a dúvida que todo mundo tem. Ah, André, como é que eu estudo a Lei Orgânica da Barra dos Coqueiros? Ela tem mais de 200 artigos, ela é muito grande. E aí eu dividi em 5 passos de estudo. Então você vai se organizar e vai fazer 5 passos de estudo. Os alunos do primeiro plano já recebem um edital verticalizado e esses 5 passos já estão lá. Ah, André, eu não sou aluno do primeiro plano. Eu vou te explicar aqui como é que você vai fazer para estudar nesses 5 passos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo. O que você faz no primeiro passo? Vou colocar logo os 5 passos aqui. Primeiro passo, você vai ler a lei na íntegra. Então você vai ler do primeiro ao último artigo. André, eu preciso fazer isso no mesmo dia? Não, você não precisa ler a lei toda no mesmo dia. Você precisa ler a lei. Beleza? Tranquilos? Maravilha. Você pode dividir isso aí em blocos de 15 minutos diários. Você lê a lei 15 minutos por dia. Agora a lei seca. André, o que é lei seca? Você pega lá, os alunos do primeiro plano vão ter acesso. Quem não é aluno do primeiro plano, pega no site da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros. Então tem a lei orgânica atualizada. Você vai pegar a lei orgânica e você vai começar a ler a lei inteira. Primeira coisa. Segundo passo, pessoal. Segundo passo. Fazer marcações nos principais artigos. Então você vai ler aquilo e marcar aquilo que você reputa mais relevante. E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas daquilo que mais cai em prova. Mas você vai marcar aquilo que para você é mais importante, aquilo que te chama a atenção. Em geral, eu aconselho marcar aquilo que não é óbvio, porque o que para você é óbvio, você já memorizou, você não vai precisar marcar, e aí você vai fazendo as marcações, marca palavras-chave. Eu vou ensinar vocês, em alguns vídeos daqui para frente, a como fazer marcação de lei. E aí você vai entender como é que vocês fazem essa marcação de lei. Então você vai fazendo as marcações, beleza? Terceiro passo, ler 5 vezes somente os artigos marcados. Ler 5 vezes somente os artigos marcados. Você vai ver que lá dos 230 artigos, você vai marcar uns 50. E aí você vai ler 5 vezes esses 50 artigos até decorar. Decorou, tá achando que tá sabendo? Aí qual é o quarto passo? Você vai resolver questões. Aqui está a maior dificuldade para quem vai fazer o concurso da Lei Orgânica de Barra dos Coqueiros. Por quê? Porque não existem questões disponíveis em bancos de dados de questões. Porque isso aí nunca caiu em prova. Então essa Lei Orgânica nunca foi objeto de prova. Então procura lá no curso que você está acompanhando. É importante que você esteja acompanhando. Qualquer curso que seja. Os alunos do primeiro plano têm o material de apoio. Então vão ter acesso às questões que eu elaborei. Eu e o professor Davi Ramos, que somos os professores da disciplina lá. A gente elaborou questões. Mas é importante que você resolva questões. Muito importante. André, eu não tenho dinheiro para poder adquirir um curso. Pode acontecer, pessoal. A gente sabe que a situação está difícil. Então, o que é que eu te aconselho? Que você pegue um colega de estudos. Então, estude em dupla. Isso é importante. E aí, ele vai elaborar questões para você e você elabora questões para ele. No momento que você estiver elaborando essas questões para ele, você vai ver como você vai evoluir. Você vai ver como você vai se tornar um concurseiro melhor a partir disso. Então é muito interessante essa metodologia. Então, estudar ensinando é uma das formas que a gente consegue um maior nível de aprendizado. Tranquilos?
Fácil. E o quinto passo, qual é, pessoal? É o retorno do primeiro passo. Ler a lei na íntegra. Ler a lei na íntegra. Então, você vai ler de novo a lei completa. Por quê? Porque depois que você fez exercícios, você vai ver o que provavelmente vai cair na sua prova. Então vai ficar mais fácil. E aí depois, pessoal, é só pegar a lei uma vez por semana para não esquecer. Depois que você cumpriu esses 5 passos, André, eu tô tranquilo, agora eu vou direto para a prova. Não. Depois que você cumpriu esses 5 passos, aí você vai ficar focado, ficar concentrado nas demais disciplinas e uma vez por semana você vai ler a lei de novo. Primeiro você lê as marcações e depois lê a lei de novo. Beleza? Tranquilos? Maravilha! André, me dá uma dica aí. Quais são os temas com maior incidência em prova? E aí eu marquei aqui para vocês, pessoal, coloquei no slide os temas que eu acho mais interessantes. Então, o primeiro tema, pessoal, é o tema das disposições gerais, em que ele vai falar da separação dos poderes, em que ele vai falar, pessoal, da divisão político-administrativa em bairros, em distritos, certo? A divisão. Ele vai falar dos símbolos. Isso é muito importante. Depois, pessoal, o que é importante? Competências. Talvez aqui, pessoal, nós tenhamos a tríade de artigos mais importantes, que são o artigo 12, o artigo 13 e o artigo 14, que na realidade já entra em vedações, mas que são artigos muito importantes. A probabilidade de cair uma questão de competência na sua prova é imensa. E lembrem sempre uma regra, pessoal, sempre uma regra. Sempre que eu tiver matéria local, a competência é do município. Beleza? Lembrando que é muito importante também, volta em mim, dá uma lida naquelas questões de administração pública, que é bem parecido com a Constituição Federal, e também focar nos poderes. O poder municipal, o município não tem poder judiciário, mas ele tem legislativo e ele tem executivo. André, dentro de executivo e legislativo, o que é mais importante? Dentro de legislativo, o mais importante é processo legislativo, além das regras gerais, né? Processo legislativo e controle da administração, que é quando a Câmara de Vereadores faz o controle do prefeito. Isso é muito importante. E, além disso, é importante também as atribuições do prefeito. Então, processo legislativo e controle externo são importantes para poder legislativo. E para poder executivo, André? Atribuições do prefeito. André, é só isso que vai cair na prova? Evidentemente que não. Eu estou tentando aqui facilitar o seu estudo, otimizar o seu estudo. Eu sei que você tem muitas disciplinas para estudar. Eu sei que você pode não ser, e na maioria das vezes não é, da área jurídica, você pode ser da carreira do magistério, você pode estar fazendo para guarda municipal, você pode estar fazendo para agente de trânsito, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, para agente de endemias e daí por diante. Então, agente comunitário de saúde. Então, isso é muito importante que você fixe, beleza? Então, só relembrando tudo o que a gente viu, estudar a lei orgânica é sentar na cadeira e começar a ler a lei. Não tem para onde ir. O que eu estou trazendo aqui são algumas ferramentas que vão te ajudar na hora da leitura da lei, mas nada substitui a leitura da lei. Qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato, sigam o nosso canal lá no Instagram, @umplano_cursos, siga o nosso canal aqui no YouTube, @umplano_cursos, ativa as notificações, semanalmente a gente tem vídeos, às vezes diariamente a gente tem vídeos novos, e é uma satisfação poder contribuir com a sua aprovação. Marca a gente lá no Instagram, que vai ser uma satisfação, e qualquer dúvida pode contar com a equipe do Primeiro Plano. A gente trabalha com muito carinho, visando a sua aprovação. Até mais, galera!